mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. E aí eu me lembrei de uma passagem que está em Lucas, capítulo 18. O contexto aí é a parábola do juiz iníquo, mas eu quero apenas a última parte do verso 8. Diz assim, olha: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui está no contexto da parábola, tá? Mas agora a frase que me interessa: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma vez um conhecido meu me disse o seguinte: Luciano,
você é muito animado por ter 3 filhos em dias tão difíceis. Os dias são difíceis, não são? O mundo não está melhorando, ele está piorando. Moralmente, as questões sociais, físicas, ambientais, o mundo não está dando sinal de que está melhorando. E aí você arruma filho nesse contexto todo? Era o que um amigo meu me disse. O que você pensa sobre isso? Você acha que é melhor ter ou não ter filhos nos dias de hoje? Aí Jesus pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As pessoas hoje estão vivendo com mais fé ou com menos fé? O amor está aumentando entre as pessoas ou está diminuindo? Está diminuindo, né? Bom, eu já vou te dar logo a resposta e depois vou desenvolver outros raciocínios aqui com você, tá bom? A resposta é simples. Apocalipse capítulo 14, verso 12. O que diz lá? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Em que contexto está Apocalipse 14, 12? No contexto do final dos tempos. Em outras palavras, quem fez essa pergunta aqui, em Lucas capítulo 18, foi Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Quem responde essa pergunta lá em Apocalipse 14 é Jesus. E o que ele responde? Que quando ele voltar, haverá pessoas que têm o quê? Fé. Fé nele. Fé na palavra dele. Fé nos mandamentos dele. São dele. Então, a pergunta para você e para mim não é bem se quando Jesus voltar ele vai achar fé na terra. A pergunta, trazendo para a vida pessoal, é: quando ele voltar, ele vai achar fé em mim? E aplicando no contexto de filhos que estão nascendo hoje, o meu pensamento é o seguinte: no final dos tempos, haverá pessoas que serão fiéis a Deus. Por que essas pessoas não podem ser meus filhos? Compreendem? Vai ter que ter alguém lá para defender a Deus, para viver a palavra de Deus, para defender a verdade de Deus. Então, se Jesus não voltar em minha geração e for voltar na geração dos meus filhos, então que sejam meus filhos. Agora, lembre-se, isso não acontece assim gratuitamente, por acaso. Precisa ser construído e trabalhado, e aí vem aquilo que eu falei um pouco aqui na dedicação. Tá ok? Agora vamos pensar um pouco então sobre essa questão da fé que eu e você precisamos ter. E aí eu não vou ler todas as passagens, tá bom? Que eu vou mencionar a passagem, depois se você anota aí, depois você dá uma olhada, para a gente poupar um pouquinho o tempo. Mas a questão de fé, de desenvolver a fé, é um grande desafio. Às vezes, nós podemos desenvolver uma fé equivocada, como por exemplo os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles foram lá consolar a Jó, e eles acusavam Jó de que Jó estava sofrendo tudo aquilo porque ele era um pecador. E aí Deus disse o que para eles? Depois de tudo, lá no final do livro de Jó, Deus diz assim para ele: vocês não disseram o que era correto a meu respeito. Às vezes uma pessoa, ela pode ter uma forte convicção sobre quem é Deus, mas às vezes a convicção delas pode estar fortemente equivocada. É por isso que nós precisamos calibrar a nossa percepção de Deus e a nossa fé em Deus por pelo menos três vertentes que Deus se revela a nós, porque tudo que nós podemos conhecer de Deus é somente através do que Ele se revela, e Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela pela natureza, e Deus se revela pela sua providência.
E uma coisa não contraria a outra. Não tem como a providência divina contrariar a palavra dele. E esses dias eu li um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: se você está buscando uma resposta de Deus e parece que Deus está em silêncio, pode ser que você apenas não está prestando atenção naquilo que Ele já disse. E você está querendo ouvir uma coisa diferente daquilo que Ele já falou. E Ele não vai falar diferente. Ele não vai revelar diferente daquilo que Ele já revelou. Então, às vezes, nós podemos torcer um pouco as coisas a respeito da nossa compreensão de Deus. Por exemplo, nesse tempo de pandemia agora, algumas pessoas usaram o Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás o quê? Atingido. E aí, de repente, você está com Covid. E aí, de repente, morre alguém da família com Covid. Então, quer dizer que essa pessoa não era de Deus? Não era uma pessoa justa? Não era uma pessoa guardada por Deus? É um equívoco aplicar o Salmo 91 a esse contexto de pandemia. Por quê? O Salmo 91 é um salmo messiânico. Ele se aplica em primeiro momento ao Messias, e em segundo momento ele se aplica profeticamente ao povo de Deus no final dos tempos. É verdade, quando as últimas pragas caírem, os justos não serão atingidos. Caiam 1000 ao lado e 10.000 à direita, e eles não serão atingidos. Mas o Covid não é uma das pragas do Apocalipse. E nós estamos sujeitos, como os ímpios, às bênçãos e às dádivas de Deus, e também a tragédias. Por exemplo, quando uma torre desabou no tempo de Jesus, e morreram algumas pessoas no desabamento da torre de Siloé, alguns tinham o seguinte pensamento: todos aqueles que pereceram lá é porque eram amaldiçoados por Deus. E Jesus corrigiu esse pensamento. Jesus diz: vocês acham que eles eram menos justos? Não eram. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. No tempo de Jesus tinha um pensamento sobre fé que era o seguinte: a pessoa que é rica e saudável, ela é abençoada por Deus. A pessoa que é pobre e doente, ela é amaldiçoada por Deus. É por isso que quando Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, os discípulos se escandalizaram e perguntaram: Senhor, então quem vai poder ser salvo? Porque na cabeça deles é o seguinte: se quem a gente achava que está salvo não está salvo, então quem vai ser salvo? Por isso eles fazem a pergunta. E aí Jesus começou a corrigir esse pensamento. Nem sempre riqueza e saúde são sinônimos de que está tudo bem com a vida da pessoa em relação a Deus. E nem sempre doença e pobreza é sinônimo de que está tudo mal na relação da pessoa com Deus. Existem dois profetas na Bíblia que é muito contrastante o final da vida dos dois: Elias e Eliseu. O que aconteceu com Elias no final da vida dele? Foi arrebatado, trasladado, sem ver a morte. Que coisa extraordinária, né? Elias subiu para o céu e lá está, sem ter passado pela morte. Se você lê os Ungidos, que é aquela versão na linguagem de hoje, né, de Profetas e Reis, eu aproveitei esses dias de quarentena, né, esse ano meio louco que foi 2020, para ler mais. E gostei muito de ler essa coleção de livros, né, Os Escolhidos, Ungidos, estou lendo ainda. No livro Os Ungidos, Ellen White, ela menciona o final da vida de Eliseu. Ela diz que Eliseu ficou doente, gravemente, por um bom tempo doente, e morreu doente. Mas ele sentia, diz ela, a presença e o cuidado de Deus com ele. Elias viveu, foi trasladado. Eliseu ficou doente e morreu. Eu te pergunto, qual dos dois era mais servos de Deus? Um era mais do que o outro? Agora, se você quer uma coisa assim, bem contrastante, é Atos capítulo 15, aonde fala ali, eu posso ter errado agora a passagem, não confere não, é aquele capítulo que fala da prisão de Pedro.
No início do capítulo em Atos, que fala da prisão de Pedro, nesse capítulo que fala como a igreja orou por Pedro, e de como Deus libertou milagrosamente a Pedro, é o mesmo capítulo que fala que Tiago foi morto ao fio da espada. Então eu te pergunto, então Pedro era mais dedicado a Deus do que Tiago? Tiago também não era um apóstolo? Não era também um discípulo? E por que ele morre ao fio da espada e Pedro é libertado da prisão? Aí, queridos, a gente entra numa coisa chamada propósito divino. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós. E o propósito que Deus tem para a minha vida não é igual ao que Deus tem para a sua vida. A maneira como Deus vai me fazer passar pela vida, as provações, os sofrimentos, as bênçãos, as alegrias não serão iguais. Mas a gente tem essa mania, né, de querer ser igual. A gente tem essa mania, poxa, mas Senhor, olha lá como é que fulano está e eu estou aqui nessa, né? Por que eu não estou igual a ele? Você precisa confiar no propósito de Deus para a sua vida. Obrigado aí o pessoal da mídia, é Atos capítulo 12, não 15. Agora vamos pensar num outro raciocínio aqui. No Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 21, aquele que Jesus chama Pedro, e pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro responde que o ama. Aí tem um momento, se não me engano é ali a partir do verso 18, que Jesus diz assim para Pedro: Pedro, quando você for mais velho, eles vão te levar para onde você não quer ir, e você vai estender a tua mão, dizendo com que tipo de morte Pedro iria morrer, que era crucificado. E aí o capítulo continua, Pedro entendeu o que Jesus disse para ele: eu vou morrer crucificado. Só que Pedro olhou assim do lado, e quem que estava do lado? João. E aí Pedro olha para Jesus, cutuca Jesus: Senhor, e ele? Como é que ele, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus diz assim para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que Jesus disse claramente para Pedro? Pedro, o propósito que eu tenho para a vida de João não te interessa. O que você precisa estar interessado é no propósito que eu tenho para a sua vida, em como você vai me honrar, em como você vai me glorificar. Então, Pedro, segue-me. Já aconteceu isso com você na sua vida? Eu me lembro uma vez que eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa, e a pessoa diz assim: mas Luciano, e o fulano da minha família que não conheceu isso aqui, como é que é? Então como é que eu vou aceitar e ele não e tudo? Falei: amigo, você está entendendo a vontade de Deus para a sua vida, faça o que você está entendendo. E quanto a ele, o que te importa, amigo? Deus vai também se manifestar na vida dele, de outra forma, não sei. Mas a gente tem uma mania de projetar nos outros, de pensar nos outros, quando nós temos que responder por nós mesmos. É um compromisso pessoal, inalienável, meu com Deus. Eu não tenho como decidir por outra pessoa, nem por esposa, nem por filhos, nem por mãe, nem por pai, nem por parentes, nem por amigos. Eu só posso responder por mim mesmo, o chamado de Deus na minha vida, a fé que eu preciso ter nele. E para você não perder a base geral do raciocínio, volta lá na primeira pergunta: quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Sim, ele vai achar fé na terra. Então a pergunta eu mudei: quando ele voltar, ele vai achar fé em mim? Então eu estou desafiando a pensar em como você precisa desenvolver a sua fé. A sua fé não pode estar em convicções equivocadas a respeito de quem Deus é,
do caráter dele. Não permita a sua mente vacilar por causa da prosperidade dos perversos. Não permita a sua fé vacilar, porque às vezes, como um servo de Deus, você tem que passar por privações e sofrimentos. E do outro lado também você tem que entender que existe um contraste. Por exemplo, tem gente que quando sofre se apega em Deus, quando passa o sofrimento esquece Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida, quer as coisas estejam indo muito bem, quer as coisas estejam indo muito mal, quer eu esteja gozando de muita saúde, quer eu esteja enfermo, quer eu esteja feliz da vida com o meu saldo bancário, quer eu esteja passando por privações e dificuldades. Eu preciso ser fiel a Deus, porque a minha fidelidade a Deus não pode depender do que Deus faz, ou do que Ele é capaz de fazer. A minha fidelidade a Deus precisa depender de quem Ele é, e do que Ele é na minha vida. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 3, que é aquela história, dos sonhos de Nabucodonosor e depois da fornalha ardente, no capítulo 2, quando Daniel, ele tem a revelação do sonho e a interpretação, quando ele faz a oração de gratidão dele, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim, que duas coisas pertencem a Deus, a sabedoria e o poder. Deus sabe todas as coisas e Deus pode todas as coisas. E sabe, não é fácil lidar com a fé num Deus que pode quando Ele não faz. Por exemplo, você está com alguém enfermo, que você deseja que seja restabelecido. Deus pode curar? Sim ou não? Você não deve ter dúvida disso. Deus pode. Mas e se Deus decidir não curar? Como é que fica a sua fé? Nesse Deus que pode todas as coisas, nesse Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Aí tem gente que se escandaliza. Aí vem a sabedoria. Você precisa confiar nessa sabedoria de Deus, nessa onisciência de Deus, de saber todas as coisas. É fácil para você e para mim? Não. É por isso que lá no capítulo 3 a gente precisa desenvolver a fé daqueles 3 jovens hebreus. Quando Nabucodonosor chama os 3, capítulo 3, verso 18 ali, quando Nabucodonosor chama os 3, eu vou fazer a orquestra tocar de novo para vocês se ajoelharem. Eles falam, não. O nosso Deus a quem servimos, Ele vai nos livrar. Fé no poder de Deus. Mas olha o verso 18 aí. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus Deus. Se Ele não me livrar da fornalha, se eu morrer na fornalha, eu vou morrer sendo fiel a Deus, porque eu confio na sabedoria dEle. Eu sei que Ele pode, mas se Ele, em sua onisciência, escolher não, eu vou confiar nele. Aí aquela célebre declaração de fé de Jó, que para mim é a maior declaração de fé na Bíblia. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. É o tipo de confiança que eu e você precisamos ter em Deus. Sabe por quê, amigos? Porque Deus continua procurando fiéis na terra. Olha o que diz o Salmo de número 101. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus continua olhando para este planeta, procurando os fiéis da terra. Ele olhou no tempo de Noé e encontrou Noé. Noé achou graça diante de Deus. Ele olhou no tempo ali de José, encontrou José. Olhou na Babilônia, encontrou Daniel e seus amigos. Olhou em Jerusalém, encontrou Jeremias, encontrou Ezequiel lá fora, entre os cativos. Deus continua olhando e procurando os fiéis. E Ele continua olhando hoje. E a pergunta é, Ele está encontrando em você hoje uma pessoa fiel a Ele? Tem uma coisa, entretanto, que me intrigou na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 12. Eu confesso para vocês que isso aqui me fez assim, por um tempo na minha vida, questionar a Deus. Mateus capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 38 até o 42 para você entender todo o contexto aqui.
Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, olha o que Jesus diz. Isso é o que me intriga. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Em outros evangelhos correlatos aqui, esse contexto aqui, Jesus ainda acrescenta o seguinte, no contexto de Sodoma: porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que foram operados em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Então tenta captar o quadro maior. Jesus está dizendo que ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e Jesus também disse que se os sinais que ele fez em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. E aí o que me intrigava? Por que não foram feitos esses sinais em Sodoma e Gomorra para que eles se convertessem? Isso durante muito tempo da minha vida, sabe? Eu participava, quando eu me formei em 96, meus primeiros 2 anos de trabalho foi como obreiro bíblico, como auxiliar de evangelismo. E às vezes a gente fazia campanhas nas cidades, conferência, pregava para evangelizar, abrir igreja em cidade que não tinha adventista e tal, ou fortalecer igrejas que eram fracas. E às vezes eu lia essa passagem e pensava assim: nossa, será se aqui, se eu pudesse fazer os milagres que Jesus fez, será se não ia se converter muito mais gente? Aí eu perguntava: por que eu não consigo então fazer esses milagres? E por que não foi feito esses milagres no tempo de Sodoma e Gomorra? Aí você vai pensar ainda, quem é que era lá fiel a Deus no tempo de Sodoma e Gomorra? Abraão, Ló, tudo bem que a fé de Ló ficou meio assim bagunçada por ele ficar vivendo muito lá em Sodoma, mas Abraão era um servo, Abraão era um homem que falava face a face com Deus. Por que Deus não enviou ele lá em Sodoma para fazer os milagres que Jesus fez e não converter todo mundo de Sodoma? Por quê? Isso me intrigava, até que eu entendi uma coisa a respeito de Deus, e essa passagem que eu li foi a que me ajudou a entender. Os ninivitas se converteram com a pregação de quem? De Jonas. E a rainha de Sabá foi ouvir a sabedoria de quem? Salomão. Sabe o que é a verdade a respeito de Deus nesse aspecto? É que Deus nos mantém em um ponto de equilíbrio para que a gente possa exercer o nosso livre arbítrio. Deus não faz uma extorsão da verdade em nós, de maneira que você não tenha como fugir. Por exemplo, o que os fariseus pediram aqui? Dá-nos um sinal, Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu só vou acreditar que o sábado é o dia de guarda se eu ver escrito no céu. Eu falei: então você não vai acreditar nunca, meu filho, porque está escrito na palavra, e a palavra basta. Deus nos mantém em equilíbrio. Como assim, pastor? Do outro lado, quem é que nos oprime? Satanás. Mas Satanás, ele não pode ir além daquilo que Deus estabelece como limite. Por exemplo, lá em Coríntios, o que a palavra diz? Não vos veio tentação que não fosse o quê? Humana, sem que com ela também viesse o quê? O escape. O poder de Satanás também é contido. E Deus também se contém. Bom, você não precisa crer como eu estou partilhando com vocês como eu entendi e como eu acredito hoje. Eu acredito que Deus nos mantém em um ponto de equilíbrio para que a gente realmente exerça o livre-arbítrio. Então, sabe por que não foi feito os milagres de Jesus em Sodoma e Gomorra? Porque para Sodoma e Gomorra bastava da parte de Deus o que Deus deu a eles, através do testemunho de Abraão. Como para os ninivitas,
bastava a pregação de Jonas. Como para a rainha de Sabá, bastava a sabedoria de Salomão. Não precisava o próprio Cristo, bastava aquilo que Deus estava dando. E se você parar para pensar em Jonas, né, tem gente na igreja que às vezes fica chateado quando a gente, pastor, repete algum sermão, alguma coisa. E hoje eu repeti um monte de coisa que eu já preguei aqui para vocês no passado, né? Mas a pregação de Jonas era uma coisa única. Jonas andava pela cidade e pregava 40 dias e Nínive será o quê? Destruída. Mas o Espírito Santo atuou e aquelas pessoas se converteram. A rainha de Sabá saiu do sul e foi ouvir a sabedoria de Salomão. Então, sabe o que basta para você e para mim hoje, para que a gente tenha fé em Deus e confie nele? Basta o que Deus nos deu. Então você não deve ficar buscando um sinal da parte de Deus, ou que algo muito espetacular tenha que acontecer, ou extraordinário, para então você crer. Não, querido, você precisa crer e confiar com aquilo que Deus manifesta hoje na sua vida. E eu disse já, Deus se manifesta pelo menos de 3 maneiras para nós hoje: pela sua palavra, pela natureza e pela sua providência. O que é providência divina? É quando Deus organiza circunstâncias no entorno da nossa vida para nos ajudar a entender o que Ele quer com a gente. Sabe, Deus mexe os pauzinhos, vamos assim dizer, e você entende claramente o que é que Deus está querendo que você faça da sua vida, para onde Ele quer que você vá. Para a gente que é pastor, isso acontece de forma muito permanente na vida da gente. A mudança é uma constância, e a gente precisa ter essa confiança. Por exemplo, no início desse ano, quando eu recebi o chamado para sair de Brasília e ir para a Bahia, para Fádiba, eu fiquei assim, a princípio, você fica, e aí, é isso mesmo que Deus quer? É homens que estão fazendo isso? É Deus que quer? Você tem que entender, você tem que confiar e seguir a vontade de Deus, e deixar a responsabilidade do resultado nas mãos dele, desde que a gente faça aquilo que ele está pedindo para a gente fazer. Então, queridos, o que eu quero deixar nesta manhã com vocês, de mensagem, é o seguinte, resumindo: quando Jesus voltar, Ele vai achar fé em você? O meu desejo é que Ele ache fé em você, em mim, na minha família, nos meus filhos, em todos nós. Agora, para que Ele ache fé em nós, nós precisamos escolher o quê? Desenvolver a fé. A fé é um dom, a fé é uma dádiva, mas que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada pelo dia a dia da nossa relação e da nossa comunhão com Deus. Eu desejo de coração que você não tenha um pensamento equivocado a respeito de quem Deus é. Deus não é alguém de quem você deve ter medo. Deus é alguém de quem você deve se aproximar e ser amigo. E esse Deus que quer ser seu amigo, este Deus que te oferece perdão, este Deus que te oferece um recomeço, uma reconciliação, é um Deus que quer que você aprenda a confiar nele pelo que ele é, e não só pelo que ele é capaz de fazer. E aí você precisa desenvolver essa fé nele quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Você precisa, é mais ou menos como um casamento, né? A gente promete ser fiel quando? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É assim com Deus. Alguns de nós, Deus prova, nos dando poder, nos dando dinheiro, nos dando influência. Alguns de nós, Deus prova, tirando o poder, tirando o dinheiro, tirando a influência. Não importa o que acontecer na sua vida, é para provar o seu caráter, é para ver quem você realmente é, do que você realmente é feito, vamos assim dizer, em quem você realmente crê e onde realmente está a sua confiança. E se no momento de crise, de dificuldade, você perceber que a sua fé não é assim, aquela Brastemp, né, como a gente dizia, não é tudo aquilo que você achava que é. Lembre-se daquele pai, daquele garoto endemoniado. Ele chegou com o filho dele para os discípulos expulsarem o demônio, os discípulos não conseguiram. E aí chegou Jesus e ele pediu para Jesus, e ele perguntou a Jesus se Jesus podia.
E aí Jesus respondeu o que para ele? Tudo é possível àquele que crê. Qual foi a resposta dele? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos fazer exatamente esta oração. Eu quero crer, eu sei que eu preciso crer, eu devo crer, mas Senhor, meu coração está cheio de dúvida, de ansiedade, me ajuda na minha falta de fé. E Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar a estabelecer a nossa fé. E para terminar, me permita te dizer uma coisa. Tenha fé em Jesus como seu Redentor. Tenha fé em Jesus como seu Salvador. Porque não existe nada mais importante na nossa vida do que a confiança de que nós podemos ter, de que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus e de que a nossa vida está nas mãos dele. Queridos, a vida é um milagre. Você está vivo aqui hoje é um milagre. Cada dia que a gente acorda é um milagre, é uma dádiva de Deus. E é por isso que Jesus diz que a gente precisa viver um dia de cada vez. Não se sobrecarregue com o amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Viva hoje, entregue sua vida hoje nas mãos de Deus. Conceda a Ele o domínio e o governo da sua vida. Aceite o perdão que Ele te oferece e tenha fé nele. E se você não entender tudo o que está acontecendo ao seu redor ou em sua vida, continua caminhando com Ele. Algumas coisas a gente vai entendendo mais à frente do caminho, outras a gente nunca vai entender aqui nesta vida. Mas um dia, quando Ele voltar, não haverá mais dúvidas nenhuma em nosso coração. Mas até lá, a gente precisa exercer a fé, a confiança nesse Salvador que nos ama e que deu a sua vida em favor de cada um de nós. Que Deus te abençoe, querido, e que você possa hoje entregar o seu coração completamente a Jesus e confiar nele de todo o seu coração. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem que encontramos em Tua Palavra, nos estimulando a termos fé no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossa falta de fé. Ajuda-nos a pegarmos mais ao Senhor como nosso Salvador e também como o Senhor de nossa vida. Que esses dias difíceis que vivemos, ó Deus, que coloca tão patente diante de nós a fragilidade da vida, que o apoio real de nosso viver esteja no Senhor, ó Pai. E que possamos confiar no Senhor e ter a nossa vida inteiramente depositada em Tuas mãos e conduzidas por Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Ajuda-nos para que possamos andar neste mundo como servos Teus, como servas Tuas, pessoas que possam honrar e glorificar o Teu nome, e que os Teus santos anjos possam nos guardar, nos livrar e nos proteger de todo mal e de todo perigo. Que o Senhor também nos ajude a estarmos prontos, ó Deus, a cada dia de nossa vida, para que possamos realmente, naquele dia, quando Jesus voltar, sermos achados entre aqueles que têm a fé e a paciência dos santos e guardam os Teus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você
cuidei de você no leito daquele hospital, cuidei de você, cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você.